Que a paz de Deus e o amor de Jesus possam nos envolver. Boa noite a todos. Que o grande Mestre Divino possa nos envolver nas suas doces energias, para que cada um possa trazer para dentro de si todas as informações necessárias para aplicarmos em nossas vidas, no nosso dia a dia. Esperamos que nesta quarta-feira possamos sair daqui, da frente de nossos monitores, já reformulando as nossas vidas, seguindo os conselhos dos sábios irmãos nossos superiores, que há muito vêm nos ensinando o caminho da luz. Que cada um de nós possa encontrar o seu. É todo o desejo que posso formular em meu nome próprio e de toda a equipe que pertence ao Grupo Samaritano e que estuda e trabalha para que isso se realize. Hoje é um dia muito especial, mais um dia Jesus concedeu a cada um de nós. Então vamos aproveitar, prestar bastante atenção nas mensagens de Jesus, porque ela foi estudada pelas nossas companheiras e foi extraída do Evangelho as partes mais didáticas possíveis para que possa chegar aos ouvidos de cada um aquilo que eles necessitam. E aproveitando esse momento, elevemos nossos pensamentos em Jesus. Busquemos o Mestre por excelência. Esse mesmo Mestre que nos convidou, vinde a mim e eu vos aliviarei, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos então trazendo para dentro de si toda a memória de Jesus que ele passa através do Evangelho, buscando a nossa paz interior, a nossa luz que todos temos e a nossa tranquilidade para que possamos dirigir os nossos pedidos de ajuda ao Mestre e principalmente agradecê-lo pelas infinitas misericórdias que tem por nós. Que neste momento, que nós reunidos em torno de Jesus, formamos uma grande corrente de luz e que possamos nesse momento pedir pela terra, por todos os nossos irmãos que estão passando a dor da separação, por todos aqueles que estão nos hospitais da terra, sofrendo a dor da provação, a dor do corpo físico, a dor moral, que nesse instante que estamos conectados com Jesus, as energias nossas que vamos gerar neste momento, por menores que sejam, possa ser integrada no universo e chegar a cada um de nossos irmãos que estão neste momento, nessa situação de dor, de separação, de saudade e tristeza. As nossas mentes devem seguir as entradas deles no plano espiritual, emanados com a força de Jesus, podemos atingi-los. E pedir também para que os irmãos espirituais possam nos assistir nas nossas preces, na explanação dos evangelhos, da palestrinha, para que possa chegar aos ouvidos de cada um do nosso irmão aquilo que eles necessitam para seu aprendizado e para sua evolução. Obrigado, Senhor Jesus, e assim seja. Nós vamos então convidar a nossa companheira Kátia para que ela faça a preleção. Bem-vinda, Kátia. Boa noite a todos. E a proteção de Jesus. Obrigada, dona Celina. Boa noite a todos. Que a luz do nosso Mestre nos envolva, para que possamos bem compreender as lições de hoje.
E hoje nós vamos falar sobre o sábado e o templo. Esse trechinho está no Evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos. Diz assim: naquele tempo, em um sábado, passou Jesus pelas searas, pelos campos cultivados, e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isto, disseram: os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito para fazer nos sábados. Ele, porém lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e com eles comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós tivesseis conhecido o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenados os inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então vamos lá, para o que significa tudo isso, né? Esse monte de termo diferente. Primeira coisa que a gente tem que, primeiro conceito que a gente tem que se atentar é a tradição de guardar os sábados, né? Essa é uma tradição antiga que vem desde o Antigo Testamento. Tem em várias passagens, algumas estão aqui em Êxodo, em Levítico, em Ezequiel, e tem várias outras que falam sobre trabalhar durante a semana, durante 6 dias, cultivar o alimento, cuidar do rebanho, cuidar dos seus afazeres domésticos e guardar um dia da semana para ter um contato com Deus. Então, esse é o sentido principal de guardar os sábados. Um outro conceito também que a gente tem que trazer é sobre Davi e os pães da proposição. Está também no Antigo Testamento, numa passagem de Samuel, para quem tiver curiosidade, até uma historinha interessante de Davi, e fala que Davi, ele contou uma mentira para o sacerdote, e ele mais alguns soldados comeram os pães da proposição. Esses pães perpétuos ou pães da apresentação, eles ficaram expostos no templo, 6 de cada lado, eram 12 pães, que ficavam ali à disposição de Deus. Então, era um pão para Deus, um pão sagrado, e que ele teria que estar sempre fresco. Então, toda semana, todos os sábados, os próprios sacerdotes preparavam esses pães e trocavam, e somente eles podiam comer. Então, aqui a gente nota que os próprios sacerdotes violavam esse mandamento, essa tradição de não fazer nada aos sábados, mas eles violavam e mesmo assim continuavam sem culpa. Aí a gente faz uma reflexão. O que é o sábado? É um dia instituído pelos homens, não é? É um dia como um dia qualquer. E não se tem, não é pacífico, né, dentro da história, da onde surgiu o sábado, por que surgiram esses 7 dias da semana, a nomenclatura dos 7 dias da semana. Então, por exemplo, dizem que é por conta de Deus, ele criou todo o mundo, o céu, a terra, em 6 dias e descansou no último. Antigamente, lá muito antigamente, os babilônios, eles homenagearam os astros do sistema solar que eles conheciam, o Sol, a Terra, o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Vênus. Então, cada dia tinha esse nome. E mais, aqui um pouco mais para os nossos tempos, na Idade Média, lá no Concílio de Nicéia, na Igreja Católica dominante da época, eles, por questão do latim, por questão de uma convenção, eles decidiram que o domingo, que era o primeiro dia, ele se chamaria Dia do Senhor. E nesse dia tinha muita missa. Então, os agricultores se reuniam ao redor das igrejas, em torno das igrejas, e faziam feiras de comércio. Então, depois do domingo vinha a segunda-feira. Também tem a questão do latim, né? Segunda-feria. Então, tem toda essa questão de linguagem, mas tudo isso para dizer que são coisas criadas pelo homem. Uma outra reflexão que a gente pode fazer é: Deus come pão?
né? Deus comia aquele pão que era reservado para ele? Será que Deus gostava daquelas oferendas dos carneiros, das pombinhas, ou até mesmo dos primogênitos que eram sacrificados? Será que isso tudo agradava a Deus ou eram coisas instituídas pelos homens? Aí vem Jesus e diz assim: aqui está quem é maior que o templo, né? Uma postura até enérgica de Jesus, dizendo que isso não tinha muita importância. E ele diz mais: misericórdia quero e não holocaustos. Será que a gente entende o que isso quer dizer? Jesus, como pastor de almas, fez-se-nos responsável. Então, ele elucidou-nos a respeito dos deveres e das necessidades reais, do que é legítimo objetivo na nossa vida, do que realmente importa. Então, esses atos exteriores não são importantes para Deus. Tem um trechinho no livro Boa Nova, que é muito legal também, é o 3º capítulo, para quem quiser acompanhar, que Jesus conversa com Hanã, que era um sacerdote, um juiz da época, e ele diz assim, o Hanã pergunta para Jesus: ei, Galileu, o que você está fazendo por aqui? Jesus diz: eu vim implementar o reino de Deus. Mas como assim, reino de Deus? O que é isso? E Jesus diz: reino de Deus é obra divina no coração dos homens, é obra divina no coração de cada um. E Hanã pergunta: mas e aí, como que você vai fazer isso? Tem gente? Jesus diz: meu povo virá de todos os lugares. E com que dinheiro, com que material? E olha a resposta de Jesus: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Então, isso que importa. Então, esse desprezo que ficou muito claro de Jesus para com o templo, nessa construção, aqui está quem é maior do que o templo, e com o sábado, né, o Filho do Homem é Senhor do sábado, dizendo que todas essas coisas, que sábado, templo, sacerdotes, holocaustos, sacrifícios, não fazem parte da religião de Deus, são formalidades e preceitos humanos. E com o passar do tempo, com a mudança, com a evolução da sociedade, isso muda. Então, isso não é coisa de Deus. Aquele que é da terra só trata das coisas da terra, do sábado, do templo, do dia, da noite, porque não conhece as coisas do mundo espiritual. E a religião da terra consiste nisso, nesses sacrifícios, nesses holocaustos. E Jesus diz que não é isso que nos vai ligar a Deus. Misericórdia, amor eu quero e não sacrifício. Então não é esse tipo de oferenda, de sacrifício de animais, de sacrifícios físicos que vão fazer a nossa ligação com Deus. Essas preocupações que a gente tem de seguir tradição, de fazer ou não é isso que nos torna melhores. E a boa nova de Jesus que a gente tem que prestar atenção. Então, todos os novos conceitos que Jesus trouxe. Se quiseres orar, vai até o seu templo secreto, ora em segredo, não precisa ir a uma igreja, a um templo religioso. Entre em contato com Deus, com Jesus. Antes de fazer a sua oferenda, se tiver algum desentendimento com alguém, vai reconcilia com ele primeiro, depois vai fazer sua oferenda, porque o que importa é o seu coração puro. Quem é meu próximo? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos nós somos irmãos. Vinde a mim, vós que vos achais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como a dona Celina acabou de dizer, eu sou a luz, a vida, o caminho. Então é Jesus que veio nos trazer todo esse direcional de como devemos agir. A mulher surpreendida em adultério, aos portadores do mal de Hansen, da lepra, da hanseníase, aos obsediados, após a recuperação de cada um, a advertência de Jesus era sempre firmada na responsabilidade, para que, entesourando os valores éticos e os deveres espirituais, não se permitissem voltar aos erros. Então é isso que Jesus quer, que nós nos tornemos responsáveis pelo nosso ser, pela nossa evolução. A responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo, alçando, impulsionando aos planos superiores da vida. É isso que Jesus quer de todos nós. Não vamos seguir os seus conselhos, os seus exemplos e buscar
a nossa paz, a nossa evolução. Agradecemos a explanação da Kátia, dei muito a contento. Por quê? Justamente, né, é a situação que nós estamos vivendo hoje. Ao invés de nós aceitarmos Jesus, a gente não aceita. A gente quer viver a vida de Moisés, o tempo de Moisés, olho por olho, dente por dente. E, no entanto, Jesus trouxe toda essa reformulação nas leis de Moisés, né? E a gente não percebe isso. A gente fica decorando o texto e odiando o irmão, prejudicando. Aí vem um vírus aí e coloca todo mundo orando no seu próprio templo, cada um no seu próprio coração. Olha aí nós aqui. Eu estou sozinho aqui. Cada um, tá vendo? É para a gente aprender a adorar a Jesus, a Deus, em Jesus, em espírito e verdade, porque essa não vai mudar nunca. A passo que as outras mudam, as leis do homem mudam, como a Kátia falou. As leis dos homens não são verdadeiras, são convenientes para a época e para a própria pessoa que legisla no momento. Veja para você ver. Aos poucos, nós vamos chegando no ponto certo. Agora, nós vamos completar com a nossa companheira Fernanda, que vai completar tudo isso que a Kátia acabou de falar. Né? Ampliar para nós, porque nunca nos cansamos, porque os evangelhos de Jesus são como tesouros, não esgotam nunca os tesouros de Jesus. Fique à vontade, Fernanda. Boa noite a todos, boa noite, dona Celina. Muito bom estarmos reunidos mais uma quarta-feira para estudarmos o Evangelho. Hoje, o nosso estudo vai ser a respeito do capítulo 13. Na verdade, nós vamos dar continuidade ao capítulo 13, que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, a gente vai finalizar o item da beneficência, que é o item 16, o item 17, que é piedade, e o item 18, que são os órfãos. Então, que os bons espíritos possam nos acompanhar nessa noite de estudos, para que nós possamos compreender esses ensinamentos da forma mais pura de tudo aquilo que Jesus quis nos passar. Então, vamos começar pela beneficência. Então, tirando um trechinho do item 16, nós vamos encontrar um resumo bem claro, né? Beneficência. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podes dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que ele vos deu, deveis àquele que carece do necessário. Porquanto, em seu lugar, muito gostaríeis que outros dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios deste mundo. Então, é uma mensagem de João. Então, olha só como um trechinho, nem é o item todo que nós colocamos, mas só um trechinho do final dessa parte falando de beneficência, o quanto ele já nos diz que todos nós temos algo para dar, que todos nós somos capazes, independente de classe social, religião, enfim, independente de qualquer circunstância, nós todos, filhos de Deus, somos capazes de ter beneficência para com o nosso irmão, nós somos capazes de doar algo, né? E aqui a gente vê que ele claramente está falando que não é só bens materiais, né? E quando ele fala que tudo que nós temos e que se nós estivéssemos numa situação contrária, nós gostaríamos de receber, ele nos mostra que nós precisamos ter esse olhar de beneficência, esse olhar de enxergar o nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, esse olhar
de enxergar o nosso próximo, de enxergar e amar ele como nós nos amamos, né? E daí, colocando mais um trechinho desse item da beneficência, eu até peguei esse exemplo porque eu achei ele muito fácil de compreender, né? E é o item 15, então eu dei uma copiadinha do item 15 aqui só para ficar mais claro esse exemplo. Então, 2 homens acabavam de morrer e disseram a Deus: enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que por ocasião de sua morte sejam pesados. Quando ambos chegaram ao último momento, mandou Deus que lhe trouxessem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia. E o outro era pequenino, e tão vazio que se podiam contar as moedas que continha. Este é meu, disse um. Reconheço, fui rico e dei muito. E este é o meu, disse o outro. Sempre fui pobre, quase nada tinha para repartir. Mas, surpresa, postos na balança os 2 sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez se elevasse muito primeiro no prato da balança. Deus, então, disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E, ademais, dando de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com te serem as suas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nessa balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmolas, entretanto, praticaste a caridade, o que vale muito mais. Fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que fosse levada em conta, foste indulgente, não te constituíste juiz no teu semelhante. Ao contrário, todas as tuas ações lhe revelaste. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Então, olha quanto ensinamento a gente pode tirar desse trecho. Uma vez que quando ele coloca essa comparação entre os dois homens, um rico e um pobre, né? O rico dando o supérfluo, mas a questão em si, o que pesa para o rico, acaba não sendo só o fato dele ter dado o supérfluo, mas o fato dele dar com a intenção de aparecer, né? Quando ele fala que quer que seu nome figurasse em todos os templos. Ele não dá com o coração aberto no sentido de realmente enxergar aquele irmão e ajudar aquele próximo. Ele fazia algo com o intuito simplesmente de aparecer, de mostrar que estava dando, não estava tirando nada dele, ele não precisava fazer esforço. E daí, quando a gente se depara com o pobre, e ele muitas vezes mal deu esmola, como é dito no texto, a gente percebe que ele deu dele. Muitas vezes ele ouviu um irmão, muitas vezes ele se compadeceu daquele irmão, muitas vezes ele pode ter dado uma esmola, mas aquela esmola muitas vezes privou ele de comprar um pão, privou ele de comprar algo para si próprio. Então, olha como a gente pode aprender com esse conceito de beneficência e compreender que muitas vezes a gente faz a nossa caridade e muitas vezes não percebe que a gente está dando só o que está sobrando, né? Coisas que são materiais que a gente não está usando, que só está atrapalhando a gente. Mas e o nosso sentimento, né? É como a dona Celina e a Kátia mencionaram, com essa situação toda que nós vivemos agora, que nós estamos todos distantes uns dos outros, nós temos que reinventar, né? Nós temos que redescobrir essa beneficência, essa caridade. Olha quantos irmãos nas ruas pedindo dinheiro, vendendo as coisas nos semáforos. Muitas vezes a gente pode não ter uma moeda realmente para dar para aquele irmão, mas às vezes não. Mas nós sempre temos um olhar, nós sempre temos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou simplesmente ouvir aquele irmão, porque
Se ponha no lugar daquela pessoa. Se imagine tendo que ter essa necessidade de ficar num semáforo, abordando um a um, se expondo a perigos, tanto o próprio vírus, quanto a inúmeros perigos da rua, as intempéries do tempo. Então, olhem como a gente pode começar a enxergar, né? Começar a ter esse olhar mais beneficente, rever os nossos conceitos. E daí, a gente vai para o item 17, que é a piedade, que vai complementar ainda mais tudo isso que nós estamos vendo. Então, mais um trechinho, ele coloca o seguinte: a piedade bem sentida é amor. O amor é devotamento. Devotamento é ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a quem toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então, a piedade é você realmente se compadecer da dor do outro, né? Você, de alguma forma, não é que você tem que sentir a dor dele, mas você tem que se pôr no lugar daquela pessoa, enxergar o mundo como aquela pessoa enxerga, né? É como a beneficência fala anteriormente, a gente não pode julgar. Quem é beneficente não julga o próximo. Porque quem é beneficente também é piedoso, porque ele consegue se pôr exatamente no ponto de vista daquele irmão, de acordo com a vivência dela, com as oportunidades que ela teve, com os conhecimentos que tem. Então, não cabe nós esse julgamento. E daí tem mais um trechinho que diz o seguinte: o sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Então, é isso que nós estamos vendo, né? No decorrer desse capítulo, é isso que Jesus, ele vem nos mostrar, e é isso que Deus espera de nós, que nós possamos realmente nos compadecer do nosso próximo, realmente enxergar do ponto de vista daquele irmão, por tudo aquilo que ele está passando. E quando você se ver um irmão em determinada situação, você conseguir falar assim: nossa, imagina se eu estivesse na situação dele, o que eu gostaria que fizessem para mim? Poxa, mesmo que eu não tenha uma moeda, mas que eu escute aquele irmão, que ele possa pelo menos falar, que ele possa pelo menos expressar aquilo que ele deseja, e você, num ato de educação, de respeito àquele irmão, responder, né? Então, é só uma forma de exemplificar. Então, aqui, a gente quis colocar o significado da palavra piedade, que no caso é devoção, amor pelas coisas religiosas, da parte religiosidade. Então, virtude que permite render a Deus o culto que lhe é devido, compaixão pelo sofrimento alheio, commiseração, dó, misericórdia. E daí, quando a gente fala em piedade, a gente automaticamente pensa em empatia, né? Que é a faculdade de compreender emocionalmente um objeto, né? No caso, o dicionário coloca dessa forma, mas é você conseguir ter empatia pelo próximo, você conseguir se enxergar e enxergar o próximo, capacidade de projetar a personalidade de alguém no objeto de forma que este pareça como que impregnado nela, ou capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo como ela aprende. E pensando nisso, né? Então vamos pensando até o momento. Nós falamos de beneficência, nós falamos de piedade, né? E um pouquinho falamos de empatia, né? Quando nós refletimos que nós precisamos ter amor ao próximo,
que nós precisamos ter empatia por ele, se colocando no lugar dele, que nós precisamos ser beneficentes, caridosos, ajudando o nosso próximo, para que ele possa se sentir também amado e respeitado, né? Que não é somente o dinheiro, não é somente, né, a esmola, os bens materiais, uma roupa, um cobertor que eu não uso, ou algo que eu preciso me livrar, mas sim aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim. E quando a gente ouve sobre tudo isso, a gente acaba constatando o seguinte: e o que está faltando na Terra? Não é exatamente isso? Não está faltando na Terra exatamente piedade, empatia, beneficência? Hoje nós nos deparamos com um planeta doente, né? Um planeta repleto de sofrimento, repleto de perdas, mas nós também nos deparamos com um planeta repleto de oportunidades para que nós possamos refletir e ver se nós conseguimos, se nós estamos tendo empatia, porque uma vez quando se fala que é preciso tomar vacina, é preciso utilizar a máscara, é preciso não aglomerar, é passado várias instruções, né, para todos nós recebemos as mesmas instruções. E a partir do momento que eu simplesmente não me importo, eu simplesmente falo assim, olha, eu não tenho nenhuma comorbidade, eu não vou, até então a gente não sabe, mas eu não vou ser prejudicada com isso, eu não tô tendo empatia pelas pessoas que eu posso estar disseminando esse vírus, eu não estou tendo empatia pelo outro, que às vezes tem uma comorbidade e pode vir a óbito por causa disso. Então, assim, eu não estou sendo beneficente porque eu não estou tendo caridade com ninguém, eu não estou pensando em ninguém, nem mesmo em mim. Então, assim, hoje, onde a gente vê um planeta, né, as mídias, um julgamento excessivo, onde se você não é pera, se você gosta de pera é porque você odeia maçã. Você não pode simplesmente só gostar da pera, você é muito taxado, é muito julgado. Então, assim, o que o nosso planeta está faltando? Há mais de 2000 anos, né, Jesus veio à Terra para nos deixar exemplos de humildade, beneficência, piedade, empatia. E nós até agora não conseguimos ainda assimilar tudo isso, nós ainda temos muita dificuldade de compreender tudo isso, né? Então, vamos começar a refletir se, usando o exemplo dos 2 homens que a gente mencionou lá no começo, como vai ser o meu saco de moedas no momento que eu desencarnar? Será que realmente eu estou conseguindo ter boas atitudes? Eu estou conseguindo ter atitudes valiosas para com o meu próximo, de respeito, de amor, de cuidado? Ou eu simplesmente estou vivendo a minha vida, deixa a vida me levar, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade de reflexão para que a gente possa enxergar que, assim como foi dito lá no primeiro slide, todos nós temos algo para dar. Todos. Até mesmo aquele irmão que você está, muitas vezes, levando um alimento para ele, que não tem nada na casa dele, não tem uma coberta, não tem um alimento. Quando você vai lá, esse irmão tem muito a nos ensinar, talvez muito até a nos dar, quando ele mostra a sua resignação, quando ele nos mostra a sua humildade em receber. Então, vamos refletir um pouquinho mais sobre isso. E daí, também ficou o item dos órfãos, que acaba fazendo parte de todo o contexto, né? Mas para a gente refletir em específico sobre esses nossos irmãos. Então, eu vou ler o trechinho do Evangelho, que é o seguinte: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais.
Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agarra a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende a prática da sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estareis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em quem cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbulos. Quando ele fala do óbulo da viúva, que é uma parábola desse capítulo, né? Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai o benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Então, aqui ele coloca, né, os órfãos como irmãos, né, tristes pelo sentimento do abandono. E daí ele, mais para o meio, ele coloca para a gente ponderar que uma vez que, se nós soubéssemos todo o nosso histórico, muitas vezes o que nós podemos ter feito para aquele irmão em alguma vida, aquilo deixaria de ser caridade e se tornaria até um dever. Então, olha a misericórdia de Deus quando Ele nos permite, né, acharmos que estamos fazendo uma caridade enorme, que é adotar, vamos dizer assim, né, quando na verdade se nós fizermos de coração, né, esse sentimento de amar o próximo, de conseguir adotar um órfão, se nós soubéssemos que muitas vezes, que situações nós expomos aquele espírito mesmo em outras encarnações, a gente se sentia no dever de ajudar, ao invés de achar que está fazendo uma caridade. Então, que a gente tenha essa consciência de que tudo aquilo que a gente faz para o nosso próximo, que seja feito com amor, que seja feito com respeito, que realmente nós possamos deixar esse sentimento de piedade, de empatia, de beneficência aflorar dentro dos nossos corações. Não é do dia para a noite, é um exercício. É um exercício de olhar para aquele irmão na rua, aquele irmão que você nem conhece, aquela pessoa, muitas vezes, pode estar mal vestida, mal cheirosa, enfim. Mas você se pôr naquela situação e imaginar a dor dele, imaginar o constrangimento, né? Não nos cabe a nós o julgamento, não cabe a nós o que essa pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Cabe a nós as nossas atitudes, os nossos julgamentos. Então, que nós não julguemos, que nós não façamos como está falando aqui, aquela esmola que queima a mão de quem recebe, né? Queima no sentido de humilhar, de envergonhar, que nós possamos olhar para os olhos desses nossos irmãos de forma fraterna, de forma a respeitar a situação em que ele se encontra, né? Então, aqui fica a nossa reflexão, né? E só para concluir essa noite de reflexões, que nós possamos, né, nos apegar a essa frase de Kardec, que fora da caridade não há salvação, é a nossa salvação, é a salvação do nosso planeta, que está em processo de regeneração. Então, que nós possamos, cada vez mais, desenvolver dentro de nós o olhar para o nosso próximo. Não um olhar de julgamento, de preconceito, mas um olhar de amor, de compreensão, de empatia. Muito obrigada a todos por essa oportunidade, por esse estudo,
e que nós possamos cada vez mais deixar esse sentimento aflorar em nossos corações. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Fernanda. Interessante, né? Porque, veja bem, nesses momentos de reflexão, a gente vai buscar as informações que a Kátia trouxe, aliadas às informações da Fernanda, e a gente compreende que a misericórdia, que o que Jesus quis era mostrar para nós, hoje, que aquelas informações daquele tempo foi para aquele povo, para aquela época. Hoje nós temos Jesus como Senhor e Mestre nosso. Então é a Ele que nós devemos nos apegar, principalmente porque há esse elo entre essas ferramentas todas que Jesus nos trouxe. Imagine, você tem as virtudes que são misericórdia. Tenha misericórdia da pessoa. Fica no lugar dela. Você tem a empatia que você falou. Você tem a beneficência. E na beneficência, você tem toda uma bondade que Jesus nos colocou para que nós encontrássemos realmente o caminho da luz. Aí está o caminho da luz, da autoiluminação de cada um. Porque cada esmola que você estende para o próximo é incrível. Você tem duas faces. A face da matéria, a face do espiritual. Se você dá por dar, como você acabou de falar, que a esmola chega e queima, não tem valor. Porque você está repassando, porque tudo que nós temos aqui na Terra é emprestado, não é nosso. Então você só deu matéria para o corpo material. Mas quando você envolve essa matéria, essa doação, essa moeda, seja lá o que for, que aquele que necessita passar pela sua vida porque algum comprometimento tem com a gente. Quando você estende a mão para entregar, você vai encontrar aí, junto, envolvendo aquela doação, o amor do seu coração, o seu sentimento. Aí entra o sentimento da beneficência, da misericórdia, da piedade e da oportunidade de você fazer alguma coisa em benefício da transformação espiritual daquele que está pedindo. Porque aquela energia que você incrusta ali, aquela energia que você infiltra, que você coloca, é aquela que vai valer para aquele que recebeu e para aquele que doou. Vê? No entanto, o que significa? Significa que nós estamos aqui na Terra em busca do amor. Porque o amor é a energia mais potente que nos dá, que aumenta as nossas vibrações. Não existe outra. É só o amor. É só o amor que faz com que Chico escreva assim: emprega suas energias a serviço do bem. Porque amanhã, quando a morte chegar, compreenderás por fim que tudo o que fizestes aos outros, a ti mesmo fizeste. Vê? Aí Jesus aí. É incrível. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Então que cada um possa sair hoje dessa reflexão, desse encontro de energias. Olha para você ver, encontro de energias. Não são encontros pessoais. Energia. Bem refeito, bem reformulado nas intenções, na maneira da gente viver, na maneira da gente tratar as pessoas, para que comece a acender o fogo, porque o amor é fogo que alastra, é fogo que aquece, é fogo que queima as energias difíceis, ruins. O amor, sem ele não dá. Então foi por isso que Jesus veio aqui na Terra. Somente para plantar o amor em nossos corações. Pensemos nisso.
Nós vamos agora passar pela vibração. Eu quero deixar bem claro que a gente vai fazer essa vibração agora para nós aqui, do Brasil, nesses momentos de vibração. Então, a gente vai fazer aqui no Brasil. Na segunda, vai haver uma segunda, a gente vai endereçar a Terra. Eu não tenho esquecido da Terra. Eu não sei mais rezar para mim em particular. Eu só rezo para todos os meus irmãos terráqueos, todos que habitam esse planeta, essa casa. Se um não vai bem, nada pode se dar bem. Então nós estamos unidos por um elo, o espírito, o espiritual. Respiramos juntos, nos alimentamos das coisas da terra juntos. Tudo que eles precisam, nós também precisamos. Precisamos da amizade, do amor, da compreensão, do perdão, como a Fernanda falou, da empatia. Gosta, faz o bem. Não gosta, faça 2 vezes até, se possível. Vamos então? Vamos falar com Jesus? Vamos dizer a Ele da nossa ansiedade, Senhor. O nosso desejo ardente de nos auto-iluminar. Só que não sabemos, não temos força, Senhor. Nesses momentos difíceis, porque o nosso Brasil está numa extorsão, sob o peso do desespero, da falta de respeito, da falta de empatia, da falta de amor ao próximo. Nós vos rogamos, Senhor Jesus, por todo o nosso povo brasileiro. Estamos aqui à mercê de opiniões de um, opiniões do outro, sem rumo, sem rumo. Que suas mãos benditas olhem por essa terra, que tem o formato do coração, porque é desse coração que vai surgir as almas que irão dar continuidade para a nossa querida e esperada ascensão espiritual. Todos nós queremos evoluir, mas não queremos usar as ferramentas, Senhor, porque não temos a noção, porque não conhecemos. Então, por isso nós rogamos, Senhor. Rogamos pelo Brasil, por as pessoas que estão nos hospitais, por aqueles que estão sofrendo em casa, por aqueles que estão deixando a nossa terra brasileira e rumando para o plano espiritual, através da dor, através do abandono, da tristeza, do isolamento. Por nós vos rogamos, Senhor. Rogamos também para aqueles que estão sofrendo a dor moral, da saudade, da separação. Aqueles que neste momento passam por dificuldade da fome, das doenças, do desespero. Por eles nós rogamos, Senhor. Agradecemos infinitamente por nos haverdes convidado para essa seara bendita, onde os campos podemos semear, porque os campos são verdes e os frutos são 100 por 1. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos semear da boa semente, para que essas boas sementes dê frutos de esperança, de fé e principalmente de amor. Obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos juntos, por esse elo de energia que circunda em torno de cada um de nós brasileiros. Nós vos rogamos, Senhor, pela nossa pátria, pelos nossos irmãos brasileiros. Obrigado, Senhor, por poder estar aqui hoje, vibrando por nós mesmos,
e por aqueles que têm muito mais necessidade do que nós. Obrigado, Senhor Jesus, Mestre Divino, Senhor da vida. Nós vos rogamos, Senhor, e vos agradecemos pela infinita misericórdia que tendes por nós, pela paciência e pelo grande amor que nos dá. Obrigado, Mestre. Muito obrigado. Que assim seja. E vamos agora passar para a vibração. Essa nós vamos nos endereçar para a falange médica do Dr. Bezerra de Menezes, porque esse médico, Dr. Bezerra, ele se comprometeu de ajudar o povo doente, aqueles que precisam de médicos. E nesse momento, a sua falange volita pelo espaço infinito da Terra e vai levando lenitivos para as dores, para os desesperos, para todos aqueles que nesse momento estão se despedindo da Terra, voltando para a verdadeira pátria. É nesse momento que enfermeiros em grande quantidade solicitam energias de amor e acolhem nesse momento, em todos os lugares, em todos os tempos, em todos os tempos do coração, eu me refiro, buscando a energia de amor para levar, para fazer aplicações em cada irmão nosso que está sendo chamado no plano espiritual para reformular a vida, porque a Terra precisa deles já de volta reformulado. Então, nesse momento, vamos doar o que nós temos de melhor, que é a nossa vibração de amor. Perdão, Pai, misericórdia, pelas coisas erradas que fizemos. Permita que nesse momento, essas energias que brotam espontaneamente de nossas mentes e de nossos corações, possa ir a todos os cantos da Terra, juntamente com os nossos irmãos, enfermeiros, médicos, paramédicos, voluntários, levando consigo um pouco da nossa energia, um pouco do nosso amor em forma de energia, para curar os nossos irmãos que estão adentrando o plano espiritual e aqueles que ficam, e possam recuperar a todos eles que estão passando neste momento pela prova da dor, do desespero, da tristeza. São os eleitos do Senhor. Ninguém, absolutamente ninguém, está alheio ao amor de Jesus. Obrigado, Mestre. Dá novas oportunidades, Senhor, desse encontro. Permita que cada dia possamos ser melhores. Hoje, à noite, melhor do que fomos de manhã. E amanhã, melhor do que fomos hoje. E assim, sucessivamente. Obrigado, Senhor. Milhões de vezes obrigado, Senhor. Que teu amor possa envolver toda a terra, hoje e para sempre. E assim seja. Então, com essa prece, nós vamos encerrando o nosso encontro. Vamos já com os nossos corações. Se nós pudermos, se a gente pudesse, né, eu vou fazer isso. Direto dormir, para que essas energias que carrego comigo possam também servir para ajudar os irmãos espirituais que estão correndo atrás de energias de boa qualidade para atender os nossos irmãos necessitados. Para que a gente não se distraia, não chegue em casa com essas energias tão benéficas e vá para casa
Chega em casa, liga lá um filme, uma coisa terrível, e perde toda essa energia. Que tenhamos as forças, que possamos renunciar agora espontaneamente aos prazeres do mundo, para que depois não sejamos obrigados a renunciar por força da lei divina. Que cada um possa fazer o seu melhor a partir de hoje. Obrigada a todos. Convidamos para a próxima quarta-feira e estudem para que possa expandir os seus conhecimentos e interpretar melhor aquilo que Jesus deixou para nós, registrando tudo aquilo no nosso cérebro espiritual, porque o cérebro espiritual vai conosco, o outro fica aqui na Terra, de sol. Então precisa ser registrado no corpo espiritual. Por isso que as energias, elas têm que acompanhar todo tipo de doação que fizermos, tanto de energias como de energia material. Fiquem em paz, fiquem com Jesus, que Deus abençoe a nossa semana, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que pediram as nossas orações e todos aqueles que estão passando pela provação da dor. Fiquem em paz, fiquem com Jesus. Boa noite.